os deuses do faraó. Quem conseguirá deter o poder de Deus? Bechalar é a 16ª porção de estudo da Torá. Essa porção é riquíssima, pois é dentro dessa paraxá que nós vemos os homens de Faraó morrerem no mar, enquanto perseguiam Israel. E é nessa porção, Bechalar, nessa porção do estudo, que nós vemos o cântico de Moshe, de Moisés, cujo valor espiritual se assemelha ao cântico do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 15. Só que no caso de Apocalipse 15, primeiro é o contrário da situação do Êxodo. Primeiro vemos o cântico do Cordeiro sendo entoado pelos salvos redimidos, e só depois disso vemos as 7 pragas lançadas sobre os ímpios, ao contrário do que foi no Egito. Mas o foco agora nessa porção Bechalar é o mar que o povo atravessou. O objetivo do Paraxá em Pauta, hoje, agora, dessa vez, é mostrar que tudo que está escrito na Torá, tudo que está relatado na letra da Torá, é na verdade uma alegoria espiritual das coisas que Deus fez na terra por meio do ministério de Yeshua. E quando eu falo letra da Torá, eu estou me referindo aos 5 primeiros volumes, chamados de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tudo que a letra da Torá está relatando, todos os tipos de acontecimentos, todos eles servem de alegoria direta para tudo que Deus fez através de Yeshua. Não que Deus seja repetitivo ou sem imaginação, mas o fato é que tudo que Deus faz segue um propósito. É tudo mediante propósitos. E é por causa disso que muitas situações de vida de pessoas diferentes na Bíblia, às vezes são tão parecidas umas com as outras, que fica parecendo que a Bíblia é uma história mal elaborada, onde a vida de um parece com a vida do outro. Mas tudo que Yad Tsevaot fez na vida de Enoque, Noé, de Moisés, Davi, Elias, Eliseu, às vezes parece repetição de enredo, mas na verdade tudo é parecido porque é tudo movido a propósito. Deus não faz nada sem propósito aqui no meio dos humanos. E hoje, através dessa porção, Bechalar, vamos mostrar o valor alegórico que tem a travessia do Yam Suf. Yam Suf, se você não sabe, é esse chamado Mar Vermelho. No texto original, o Mar Vermelho é chamado Yam Suf. Só que Yam Suf significa mar de juncos. Junco é um tipo de planta que está dentro d'água. Yam Suf é mar de junco, é o mar que o povo atravessou. Yah tirou seu povo do Egito e disse para eles acamparem de frente para o mar. É até uma ironia que, em meio a todo esse cenário de fuga, de desespero, o povo de Deus passou um período de frente para o mar. Tanta gente quer morar de frente para o mar. Ali não era uma moradia, era um momento de fuga. Mas até no momento de fuga eles acamparam de frente para o mar. Isso me lembra que uma das 10 sefirot do nosso Deus é justamente Tiferet, que é traduzido como glória, mas Tiferet significa beleza. A obra de Deus tem uma certa beleza, uma beleza no sentido espiritual e também tem uma beleza no modo como Deus faz. A obra de Deus é uma coisa bela. Você imagina um mar abrindo diante de você? É uma coisa que não dá nem para imaginar. Mesmo sendo esse momento um momento de fuga para o povo e não um momento de passeio, naquele momento o povo hebreu estava ali, de frente para o mar. Eles tinham que estar ali, porque era ali que Deus ia surpreender o inimigo, o faraó. O próprio faraó achou que o Deus de Moisés tinha colocado ele numa enrascada, ao estabelecê-los num local sem rota de fuga. O Deus deles levou eles para um lugar onde não tem para onde fugir. Mas nós sabemos que todas as pragas, a teimosia de Faraó, a fuga rápida, o primeiro rito de peça dentro do Egito e a aparente situação de estar encurralado na beira do mar, tudo isso foi planejado por Deus. Tudo isso foi planejado por Yah Tsevaot, Deus dos exércitos.
Deus planejou isso tudo para que as obras dele fossem engrandecidas diante de todos aqueles que tivessem acesso ao relato posteriormente. E também para todos aqueles que estavam presentes lá, que iam passar de geração em geração, tudo que eles viram Deus fazer. Deus criou toda aquela situação para que o nome dele fosse engrandecido literalmente. Por mais que as histórias de vida dos antigos fiéis, dos antigos homens de Deus, sigam um certo padrão de acontecimento, onde parece que tudo é um tipo de repetição, às vezes Deus faz na vida de uma determinada pessoa coisas que ele não faz na vida de mais ninguém. E aí é aquela história. Ele passa a ser reconhecido no meio do seu povo como aquele que não tem limite, aquele que não é limitado por nenhum tempo, nenhuma ação. É por isso que Deus, nós chamamos aqui no Brasil às vezes de eterno. Em hebraico ele é chamado En Sof. En Sof, na verdade, não significa o eterno. En Sof significa aquele que não tem limite. Deus é ilimitado. Não há limite para o que ele pode fazer. Isso nós precisamos aprender. Precisamos aprender a depender mais de Deus. Depender mais de Deus. Quando você depende de alguém que tem limite, logo seu feedback acaba. O ser humano se escora em alguém, se escora no dinheiro, se escora no poder político, na influência social. Tudo isso acaba. Tudo isso tem um limite. Chega um momento na vida do cidadão que o dinheiro acaba, que o mandato político chega ao fim, que a influência passa de uma pessoa para outra, aquela amizade importante que abre as portas desaparece da sua vida. E aí aquele que se colocou na dependência desse tipo de coisa acaba ficando na mão, sem recurso nenhum. Mas o povo hebreu naquele momento ali, naquela situação de fuga, eles estavam na mão de quem? De Deus. Eles estavam na mão do sem limite, aquele que não é limitado por nenhuma circunstância, nenhuma situação. É bom a gente depender de quem não é limitado. É bom a gente depender de quem não tem limite para nenhuma ação. Quando Moisés viu o exército egípcio se aproximando, ele já estava praticamente começando a ficar desesperado. Tanto trabalho para fugir, Faraó estava chegando ali, mas aí Yah diz a ele: por que você clama a mim? É esse cajado aí que está na sua mão aí. Levanta ele, estende ele em direção ao mar e divide as águas pelo meio. E é aqui o ponto crucial aonde eu quero chegar. O mar, chamado pelas religiões de Mar Vermelho, como é de fato chamado até hoje, no texto da Torá ele é apenas Yam Suf, o mar de juncos. A palavra hebraica Suf tem as letras Samek, Vav e P, ou seja, tem as mesmas letras da palavra Sof, que significa o fim, o limite. Profeticamente, aquele mar naquela situação ali era como se fosse o fim para o povo, era o fim da linha, não tinha mais nada o que fazer. Aquele mar diante deles era o fim de toda a autossuficiência. Eles estavam numa situação em que eles não podiam fazer nada. É nessas situações que a pessoa tem que aprender a depender de Deus. Eles fugiram de Faraó e chegaram diante do mar. E agora? É depender de Deus, senão nada acontece. Até hoje não se conhece o ponto exato do mar por onde o povo atravessou. Mas de acordo com algumas especulações históricas, a parte do mar que o povo atravessou teria não mais do que uns 25 quilômetros de extensão, o equivalente, digamos, do centro do Rio de Janeiro até a localidade chamada Barra da Tijuca, 25, 26 quilômetros, ou o equivalente a umas 6 horas de caminhada. Era mais ou menos a distância que o povo atravessou por dentro do mar. A gente vê que Moisés recebeu uma tarefa muito árdua, muito difícil. Para o nosso padrão atual de religiosidade, onde uma simples espera estendida ou uma tribulação no casamento já faz o sujeito achar que Deus esqueceu dele, imagine então o que é um homem de 80 anos conduzindo uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas reclamando, animal resmungando, um monte de tralha, um monte de quinquilharia junto, e sem água, sem comida, o sol na cabeça, e o pessoal dizendo: você trouxe a gente para o deserto para matar a gente. Você trouxe a gente para o deserto porque você quer reinar sobre nós. A tarefa dele foi grande, mas o valor dele também foi muito grande. E o valor de Moisés até hoje é muito grande. Pois muito bem, o Yam Suf, o mar de juncos, o mar vermelho, é a alegoria perfeita do que os messiânicos têm que atravessar para poder chegar na presença de Deus.
Como eu já disse, as letras hebraicas da palavra Suf são as mesmas letras da palavra Sof. Profeticamente, aquele mar era o Yam Sof, era o mar do fim. E esse mar representava o fim de tudo que eles podiam resolver com a própria capacidade humana. E esse mar representa para nós hoje a travessia da nossa vida, de uma vida terrena com Yeshua para uma vida que não acaba mais. O nosso Yam Suf, o nosso mar do fim, é a morte física. E embora a palavra Yam seja escrita diferente da palavra Yom, que significa dia, a pronúncia Yam Suf nos faz pensar em Yom Sof, o dia do fim, o dia limite. Israel cruzou o Yam Suf e nós temos que cruzar o Yom Sof. Temos que cruzar toda a nossa trajetória de vida terrena até o dia do fim, até o último dia nosso na terra, sob o comando de Yeshua e não de Moisés, cruzando os últimos dias dessa vida terrena sem se apartar de Yeshua nem um único dia. Também é uma tarefa tão difícil quanto atravessar o mar, atravessar essa vida terrena juntamente com Yeshua, sem se apartar dele nenhum dia, nenhum minuto sequer, rumo ao lugar que Deus prometeu pra gente. Estamos fugindo também, não de Faraó, mas de tudo aquilo que tem no mundo para atrapalhar a nossa redenção, tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa vida espiritual. E conforme a gente vai avançando, as setas vêm atrás de nós. Elas não ficam paradas, elas vêm atrás de nós, porque Satã sabe que tem pessoas que enfraquecem com apenas uma dificuldade ou duas, e não caminham mais. O segredo para vencer isso é o que Yeshua me ensinou desde o início. O segredo é não parar nunca de caminhar, não parar nunca. Se alguma seta te alcançou e te contaminou, espiritualmente falando, se alguma seta te alcançou, continue andando em direção à promessa de Deus. Continua andando, mesmo que você esteja caminhando mancando, se arrastando, espiritualmente falando. Se Yeshua vê que você quer mesmo chegar no destino, ele vem de repente e tira a seta das tuas costas. E aí você volta a caminhar normal. E nisso daí eu dou o meu próprio testemunho, pessoal. No início, no princípio do meu chamado, Deus me mostrou num sonho qual era o sentido de andar com ele. Nesse sonho eu ia caminhando por uma estrada e de vez em quando algumas coisas desviavam minha atenção e eu parava de caminhar. Uma mulher aqui, uma loja com uma vitrine bonita ali, uma situação inusitada, um bem material. Eu parava e ficava parado olhando. E quando eu voltava a olhar para frente, a estrada estava totalmente diferente de quando eu comecei a caminhar. Isso aconteceu algumas outras vezes durante o sonho. Eu voltei a olhar para frente, a estrada estava diferente e continuei caminhando. Depois vinha saindo da esquina um ônibus andando vazio, sem motorista, sem ninguém, mas andando normalmente. E eu fui olhando para aquele ônibus vazio, seguindo ele com os olhos. Aí eu voltei a olhar para frente de novo. Quando eu olhei para frente, a estrada estava mais diferente ainda do que quando eu comecei a caminhar. Resumindo, no fim da estrada, ela estava tão estreita e pendente a um precipício que se eu me distraísse naquele caminhozinho, eu caía do barranco lá embaixo no mar. Mas em compensação, quando eu consegui chegar no final desse caminho, no sonho, e dobrar à direita, eu me deparei com uma vasta avenida larga, ampla, bonita, brilhante, reluzente, toda de ouro. Quem tem ouvidos ouça. É mais ou menos assim o sentido de você andar com Deus. Mas voltando à alegoria do Êxodo, lá estava o povo de Deus também, andando com Deus, sem saber. Porque muita gente ali nem acreditava realmente que era o próprio Deus que estava conduzindo a situação. Para eles, Moisés devia ser alguém que estava se empenhando humanamente para ajudar o povo a sair da escravidão. Muitos estavam andando com Deus ali sem saber. E nessa alegoria da fuga do Egito, eu lembro logo de quê? Eu lembro da situação que está para vir sobre o mundo, do homem do pecado, a fera, Sirion, que as traduções bíblicas erradas chamam de besta. Sirion, o homem do pecado, o sem Torá, que é não somente o líder mundial que está para vir, mas, genericamente falando, o homem do pecado é o representante genérico de todos os antimessiânicos que Yohanan escreveu a respeito. Quando Yohanan disse, eles saíram do nosso meio para que ficasse claro que eles não são dos nossos. Os antimessiânicos saíram do nosso meio para dificultar a nossa vida com Deus, para atrapalhar a nossa servidão a Deus. E essa alegoria da fuga do Egito pelo mar me lembra essa situação da grande tribulação.
As pragas do Egito são como as dificuldades que caem sobre os ímpios e não atingem os fiéis. E é por isso que no Apocalipse primeiro vem a nossa redenção e depois vem as pragas sobre os ímpios. Porque por enquanto não há dificuldade para os ímpios na terra. Por enquanto as dificuldades estão mesmo sobre nós, que procuramos andar com Deus e servir a Deus por meio de Yeshua. A vida dos ímpios está normal, regalada, estão prosperando, mesmo sendo maus eles estão prosperando, ganhando dinheiro. E a maioria das dificuldades mesmo estão sobre aqueles que estão procurando servir a Deus com sinceridade. Você já deve ter notado isso. O capítulo 15 de Apocalipse mostra os redimidos de Deus que viveram durante a grande tribulação, já no outro plano, no plano espiritual. Como está escrito, eles estão entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15. Os redimidos estão lá no plano espiritual depois de terem passado pela grande tribulação. Estão felizes e alegres entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O versículo 2 disse que estes são os que venceram a fera, o homem do pecado. Como está escrito, estes são os que venceram a fera e a imagem dele e o número do nome dele. Olha só que coisa. Quando nós nos depararmos, digo nós, os que vivermos tempo suficiente na terra para ver isso com nossos próprios olhos, olha só o que vamos ter que vencer para poder vencer o homem do pecado. Segundo Apocalipse 15, para vencermos o homem do pecado, teremos que vencer a imagem dele, o nome dele, a gravura dele e também o número do nome dele. Essa coisa que chamam de marca da besta, essa marca no original grego é haragma. Haragma é um termo que se refere a uma estampa ou uma marca em alto relevo, como uma tatuagem, por exemplo. É a estampa ou a gravura da fera. Para os antigos hebreus já estava complicado vencer Faraó e o exército dele, que eram inimigos palpáveis, inimigos visíveis. Imagina nós que teremos que lidar com coisas que nem vemos ainda, nem sabemos o que é ainda. Mas esses dois relatos têm um paralelo forte entre si. A fuga de Israel pelo mar e a nossa vida, até atravessarmos a grande tribulação, cruzarmos todas as dificuldades que vêm e chegarmos da Nova Jerusalém. Que, aliás, a Nova Jerusalém ela vai descer para a terra e vai vir para cá. Mas, obviamente, aqueles que partiram antes disso acontecer adentrarão a Cidade Santa antes dela vir para cá. E quando a Cidade Santa vier, eles virão junto. Israel teve que atravessar a pé o vão do mar. E nós teremos que atravessar o nosso mar do fim, o nosso dia do fim, que é todo esse cenário sociopolítico que ainda vai surgir e que nós nem sabemos ao certo como é que será. Mas uma coisa é certa. Essa tribulação que vai vir será algo tipo um sistema de vida que as pessoas precisarão para poderem viver normalmente. E isso daí é mais complicado de vencer. Como é que você pode se colocar contra uma coisa que você precisa? E assim como foi na paraxá anterior, essa paraxá também nos mostra o quanto Deus usa as pessoas para alcançar a divulgação de sua glória. Porque naquele tempo o faraó era o que tinha de maior. Hoje nós sabemos que um faraó, enquanto líder do Egito, ele era chamado de o habitante dos dois mundos. Ou seja, teoricamente o faraó era o ser humano que tinha acesso aos dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Traduzindo, naquele tempo não havia ninguém maior do que ele na terra. A representação maior de poder terreno era a figura do faraó. E Moisés precisou bater de frente justamente com o maior de todos na época. E nós que vamos ter que bater de frente com o homem do pecado, nós os que ficarmos na terra até ele aparecer. Se quisermos agradar a Deus e permanecer com Yeshua até o fim, vamos ter que enfrentar o sistema do homem do pecado. Ele será para a gente como um faraó, o homem máximo. Claro, ele será um líder mundial, apesar de que cada nação continuará tendo o seu próprio líder, o seu próprio governante. Mas o homem do pecado, o líder mundial, ele será como um rei de reis, o líder que manda em outros líderes, governante de governantes. E, obviamente, quem bater de frente com ele vai sofrer as consequências disso. A marca dele, a imagem dele e o número do nome dele são os problemas do futuro para aqueles que dizem que querem permanecer com Yeshua. Nós nem sabemos ainda o que será isso, como será isso. A marca dele, a imagem dele e o número do nome dele.
Mas esses serão grandes problemas para quem estiver vivo nessa época. Grandes problemas. Guarde isso. Mas assim como Israel descansou do inimigo depois que acabou de cruzar o mar de Junco, Yam Suf, assim também nós descansaremos do nosso futuro inimigo, que nem apareceu ainda e já deixa muita gente de cabelo em pé. O bem que Deus fez a Israel nesse episódio do Mar Vermelho é o mesmo tipo de bem que Yeshua nos fará quando tivermos que atravessar a tal da grande tribulação. Essa explanação, essa paraxá, Bechalá, hoje tem o intuito de trazer à nossa memória que tudo que está escrito na letra da Torá serve como exemplo de vida com Yeshua. E serve sim. Porque o próprio Yeshua, tudo que ele ensinou baseado na Torá. Tudo que está escrito na letra da Torá serve para nos conduzir a ele. Como Shaul disse em uma de suas cartas, a Torá nos serviu de tutor para nos conduzir até Mashiach. Mas tendo chegado Mashiach, já não precisamos mais ficar apegados ao tutor. Isso significa que, ao invés de nós ficarmos apegados à aparente interpretação da letra da Torá, devemos nos voltar para o modo como Yeshua ensina, porque os ensinamentos dele são a verdadeira interpretação da Torá. A Torá serviu de tutor para nos levar a Mashiach. Nós que já conhecemos Mashiach, ao invés de ficarmos perdendo tempo aprendendo Talmud, interpretação da letra da Torá, temos que aprender a interpretação que Yeshua deu à Torá. Ele simplificou a interpretação da Torá de um modo que nós, que não somos judeus, possamos entender. E hoje nós sabemos também que a emanação divina de Ben Adam, o Filho de Deus, estava com eles diretamente lá no deserto. Yeshua, em sua figura espiritual, como espectro do Deus absoluto, estava lá, andando com eles, se deslocando com eles durante o deserto, mesmo sem eles entenderem esse mistério. E assim, na companhia do Elohim Salvador, eles cruzaram o obstáculo e chegaram ao deserto, como será conosco. Com a diferença que, já depois de chegados ao deserto, os verdadeiros problemas deles estavam só começando. Mas para nós será o inverso. Quando acabarmos de cruzar o nosso Yom Sof, o último dia, o dia do fim, o último dia nosso nessa terra, depois de passar tudo quanto é tribulação, estaremos deixando o deserto para trás e os nossos verdadeiros problemas se acabarão para sempre. Amém.